graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a nossa devocional de segunda-feira. Creio que Deus tem uma semana abençoada para cada um de nós, uma semana de paz, de vitória. E estamos aqui abrindo o Salmo 64. No Salmo 64 tem algo importante para os líderes, né? Cabeça fria do líder, o entusiasmo controlado é importantíssimo. Napoleão I disse o seguinte: a primeira qualidade de um comandante-chefe é uma cabeça fria, que lhe permite a percepção correta das coisas. Ele falou isso, né? Eu penso o seguinte, irmãos: o líder, ele não deve permitir ser confundido pelas boas notícias e nem pelas más notícias. Amém? Esse salmo, irmãos, foi escrito, bem provável, por Davi, né? Escrito por Davi, quando ele estava servindo na corte de Saul. Você pode ver isso no 1 Samuel 18 a 20. Davi sabia que Saul desejava matá-lo. Saul o via como um inimigo. E que a maioria dos oficiais de Saul também estava conspirando contra ele. Apesar de ele ser o rei ungido, irmãos, Davi não tinha autoridade para se opor a Saul. E a única chance dele, a única brecha que ele tinha era correr para o deserto. Ele correu para o deserto. Irmãos, nós sabemos que as pessoas podem ser usadas para nos fazer o mal. Mas a gente precisa perceber isso claramente, irmão. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. A nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, é contra Satanás, é contra os seus demônios, é contra estes que devemos lutar. A grande ideia desse salmo, irmão, é a seguinte: neste salmo nós podemos perceber claramente que Deus nos instrui sobre o que fazer nas batalhas da vida. Nós colocamos o subscrito, ou o tema desse salmo, como o que fazer nas batalhas da vida. Essa é a pergunta, e esse salmo responde claramente. E, em primeiro lugar, o que fazer nas batalhas da vida é buscar a proteção do Senhor. Amém? E esse é o nosso tema de hoje: buscar a proteção do Senhor. Mas antes de nós começarmos no salmo propriamente dito, no nosso tema propriamente dito, eu quero pedir para você que está aqui, né, caiu aqui de paraquedas e não faz parte do nosso grupo de inscritos, se inscreva em nome de Jesus e tenha aí todas as manhãs, de segunda a sexta, a nossa exposição, a exposição dos salmos, uma mensagem bíblica para a sua vida. Amém? Então, o que fazer nas batalhas da vida? Em primeiro lugar, busque a proteção. Livro de Salmos 64, versículo 1 e 2 diz assim: ouça-me, ó Deus, quando eu contar os meus problemas. Proteja a minha vida dos planos ameaçadores dos meus inimigos. Versículo 2 diz: defenda-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores. Temos aqui algumas considerações para traduzir esses dois versículos com esse tema: busque a proteção de Deus. Buscar a proteção de Deus. Irmãos, Davi se dirige ao Senhor com frequência, dizendo: sabe o que? Ouve-me, ouve a minha voz, responde-me quando eu clamo. Será que Davi estava pedindo atenção de Deus? Ou Deus não estava dando atenção a ele, melhor dizendo?
Não, irmão. Davi ora assim porque ele estava orando com fervor. Estava clamando com fervor. Davi estava clamando a Deus. O termo traduzido minha voz aí também significa minha queixa. Observe que o salmista, no Salmo 142, versículo 2, nos diz: abro o meu coração e conto a ele tudo que me deixa triste e angustiado. Sabe qual é o problema, irmão? Muitas das pessoas, elas levam os seus problemas para os vizinhos, para os seus amigos, entre aspas. Levam para as pessoas outras que não vão resolver nada. O salmista diz que ele conta a Deus toda a sua queixa e deixa a tristeza e a angústia diante de Deus. E é isso que é orar com fervor. É você deixar toda a sua angústia, toda a sua tristeza diante de Deus. Meus irmãos, Davi não pediu para que Deus mudasse as circunstâncias, mas que fortalecesse o seu coração e o livrasse do medo. O temor do Senhor, irmão, faz a gente se mobilizar. E enquanto o medo dos homens nos paralisa. Então, se Davi vivia diante de Deus, debaixo da bênção de Deus, ele não podia ficar estagnado porque o inimigo queria o matá-lo. Não. Porque havia conspiração contra ele. Não. 1000 vezes não. Porque Deus traz essa chama de vencedor dentro do nosso coração. A obediência a Deus traz uma alegria em nossa alma, né? Traz uma paz em nossa alma que não tem nem como mencionar. E com certeza Davi não ia ficar paralisado diante daquela situação. Eu acho interessante comentar aqui, irmãos, que como um jovem membro da corte, amado pelo povo, porém invejado pelo rei, né? Ele era invejado pelo rei. Davi enfrentou 2 problemas. Primeiro, a conspiração secreta de Saul e os seus oficiais. E segundo, o tumulto, como ele diz aí no versículo 2. O tumulto são aquelas pessoas que falavam abertamente de Davi com a intenção, sabe de quê, irmão? De ganhar crédito diante de Saul. Os famosos aproveitadores. Quer dizer, na cabeça deles Davi já estava morto, então eles estavam jogando numa pá de cal para matar Davi. Meus queridos, por que as nações reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tolos, clamando em vão. Os reis das nações se reúnem e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o ungido, e o seu ungido. Esse é o Salmo 2, 1 e 2. O Salmo 31, versículo 3 diz assim: ouvi gente falando baixinho, dizendo mentiras sobre mim e fazendo planos para me destruir. Por isso, vivo com medo. Davi não estava assim. Irmãos, as mentiras sobre Davi se espalhavam cada vez mais. E ele sabia que não estava seguro na corte de Saul. Sabia que tinha um alvo nas suas costas. Então, tanto a sua reputação quanto a sua vida estava sendo atacada. E quem podia salvá-lo? É Deus. Comece essa semana assim. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Mas busque com fervor. Busque proteção de Deus. Não se importe com aquelas pessoas que estão por trás falando mal de você ou abertamente. Na verdade, irmãos, nós sabemos que quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é Satanás. E o nosso Deus estará sempre ao nosso lado para nos socorrer e nos proteger. Sabe de uma coisa, irmão? Clame a Deus. Faça como o salmista no Salmo 142 diz assim: a Ele deixo minha tristeza e minha angústia. Conte tudo para Deus. Fale tudo para Ele. E saiba que Ele vai estar do seu lado o tempo todo. Shalom.
Uma excelente semana para você e para toda a sua família. E o segredo é: busque a proteção do Senhor. Se esconda nele e ele vai te dar vitória. A paz do Senhor.